Continuando na leitura e na meditação da carta de Paulo aos Romanos, hoje vou meditar no capítulo 10. O capítulo 10 Paulo vai falar sobre a rejeição. Os judeus rejeitam a justiça de Deus, né? E Paulo vai mostrar como é que deve ser feito para que eles pudessem aceitar a Jesus. E isso é um convite que Paulo vai mostrar que esse convite continua de pé nos dias de hoje. Então eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou mais uma vez aqui com o estudo da carta de Paulo aos Romanos, que hoje, neste dia, nesta hora, Senhor, que o Senhor possa me abençoar com o entendimento dessa palavra e que pessoas que vão ver e ouvir essa palavra, que elas possam aceitar essa palavra, se ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que essa palavra venha falar ao coração delas, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então aqui, Paulo, quando nós lemos esse capítulo, nós vamos perceber que quanto o zelo religioso, sem o conhecimento da verdade, pode afastar alguém de Deus. Paulo vai falar aqui Paulo estava preocupado, porque aqueles judeus, eles eram zelosos no cumprimento da lei, no cumprimento da Torá, ou seja, eles tinham uma religiosidade muito, uma grande religiosidade, mas só que longe de Deus eles estavam e não queriam aceitar ainda que Jesus tinha vindo para morrer por eles, né? Paulo aqui, ele fala com o coração apertado sobre o drama de Israel, porque o povo escolhido, que recebeu as promessas, mas que em sua maioria rejeitou o Messias, né? Então ele vai mostrar aqui que a salvação está ao alcance de todos, mas só é recebida pela fé em Cristo Jesus. Então ele começa dizendo assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ou seja, aqui Paulo está fazendo uma súplica a Deus para que eles fossem salvos. Aí no versículo 2 ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Paulo está dizendo que a súplica dele, né, é para que aqueles judeus eles fossem salvos. Eles viam, ele diz: eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas, porém, não com entendimento. Então, muitas vezes nós vemos hoje pessoas religiosas, pessoas que vão à missa, pessoas que vão ao culto, tendo zelo por Deus, tendo aquele cuidado, né, de estar agradando a Deus, mas só que ainda está sem entendimento. Por quê? Porque não tomou ainda uma decisão de reconhecer que é pecador e entregar sua vida na cruz para receber o Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho é o próprio Jesus. Então, quando eu recebo o Evangelho, quando eu aceito ser crente, né? Quando eu aceito este Evangelho, eu estou aceitando a quem? Jesus Cristo. Então, seguir a Jesus, aceitar a Jesus, é seguir a sua palavra, aceitar as Escrituras, né? Mas só que muita gente não faz isso. As pessoas querem ser religiosas, ou seja, eu cumpri uma atividade no domingo, ir à missa, ir ao culto, pronto, já é demais. Para mim, já cumpri o meu dever de ser zeloso com Deus, de fazer essa atividade. Pronto, isso não é
você ter um encontro real, pessoal com o Senhor Jesus. Você tem que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para que você possa entender e compreender Jesus, que é o próprio Evangelho. Aí no versículo 5 ele diz: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, Paulo ele começa a explicar para aqueles judeus, por quê? Porque os judeus, para o povo lá em Roma, para os romanos, porque eles sabem que muitos dos judeus que ainda estão lá vivendo em Roma ainda não tinham sido alcançados pelo evangelho, não tinham ainda se convertido, né? Por quê? Porque os judeus em Roma se consideravam espiritualmente superiores por causa da lei, da aliança e da descendência de Abraão. Muitos acreditavam que sua salvação estava garantida pelo simples fato de ser israelita. Ou seja, eles não aceitavam a Jesus. Eles já eram israelitas, já eram judeus, eles achavam que estavam certos, que estavam salvos. Porém, Paulo vai revelar a eles que não é a religiosidade, mas a fé em Cristo Jesus que conduz à salvação. Da mesma forma, é hoje. Aquele que diz que é religioso, mas não crê no Evangelho, não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não aceita andar nos caminhos do Evangelho, não aceita a palavra de Deus para viver dependente dela, para viver sob a direção dessa palavra, essa pessoa ela não está salva. Então, nós vimos lá em Romanos 9 que Paulo falou da soberania de Deus e do mistério da eleição, ou seja, Jesus ele veio para todos, mas a escolha vai depender dele. E nesse capítulo 10, Paulo vai abordar a responsabilidade humana diante do evangelho, né? Ou seja, a palavra de Deus está aí, ela está para todos, mas poucos são aqueles que se decidem, né? Entregar sua vida para Jesus e aceitar a Jesus Cristo, a aceitar a palavra, né? Paulo também, ele confronta, né, uma distorção teológica comum entre os judeus daquela época. Por quê? Porque a tentativa de alcançar a justiça por meio de obras da lei era uma visão legalista, né? E essa visão ela estava profundamente enraizada no judaísmo, levando-os a rejeitar a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, eles achavam que estavam salvos porque eram judeus, porque eram israelitas, porque eles achavam que pelas obras da lei, cumprindo as obras da lei, eles estavam salvos. Mas aí Paulo vai dizer que não é assim, não é assim. E Paulo vai dizer, olha, mas a justiça decorrente da fé, olha, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas ele diz, mas a justiça decorrente da fé, por quê? Porque agora era um novo tempo, Jesus veio para começar uma nova era, um novo tempo. Aí Paulo diz, olha, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá no céu, quem descerá ao abismo. Aí ele diz, a palavra está perto de ti, né? Mas a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, o que Paulo estava dizendo aqui? Que
Paulo, ele estava dizendo, estava falando que feitos impossíveis como subir ao céu ou descer ao abismo para alcançar a salvação, não era necessário. Cristo, ele veio, já veio, então ele já morreu e ressuscitou. A salvação está ao alcance de todos, era isso que ele estava dizendo. Aí ele diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, Jesus veio, né, morreu, mas as pessoas necessitam ouvir dessa pregação para que elas possam crer. Pois ele diz aqui, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, Paulo, ele está falando também como é importante a pregação do evangelho, né? Porque essa palavra tem que estar perto de uma pessoa. Ele diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a pessoa, para poder crer, ela tem que ouvir a palavra, crer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e crer que ele o ressuscitou dentre os mortos e assim será salvo. Então, mas ele diz que tem que ser, essa palavra tem que ser pregada. Mas ele diz, como crerão naquele de quem nada ouviram, se não há quem pregue, né? Então Paulo faz um alerta, um convite para que os irmãos lá em Roma pregassem o evangelho, para que os romanos que ainda estavam nesse pensamento de estarem salvos pelas obras da lei, eles se convertessem. Aí no versículo 16 diz assim, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Portanto, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, Paulo continua dizendo, né, que a palavra ela tem que ser revelada, mas ele diz que essa palavra iria chegar aos confins da terra, todos iriam ouvir, porque aí ele lembra o que Moisés disse, o que Isaías falou, que essa palavra tinha que ser pregada para que as pessoas pudessem vir a crer em quem? No Senhor Jesus Cristo. Então hoje também nós temos que pregar essa palavra ao máximo de pessoas, porque as pessoas vivem na religiosidade e ainda não creram de uma forma que é da maneira que é para ser salvo, né? E a gente viu aqui nesse capítulo 10 que Paulo estava preocupado com os judeus ainda que não se converteram, não tinham se convertido lá em Roma, porque Paulo sabia que aqueles judeus, eles se achavam que estavam salvos. Por quê? Porque eram judeus, porque obedeciam a Torá, achavam que pelas obras da lei seriam salvos. Então, o que nós vemos aqui é que a justiça
esteve sempre ligada à fé, não às obras da lei, né? Não são obras que salvam, porque a salvação ela foi prevista para todos os povos, não apenas para Israel. Então hoje nós somos salvos, né, por causa dessa pregação desse evangelho, né? E a gente viu aqui que Paulo mostrou, né, que essa pregação ela tem que chegar às pessoas para que elas possam crer da maneira certa. Não que elas achem que eu não tenho pecado, a minha fé, eu estou salva porque eu sou uma pessoa boa, né? É uma pessoa religiosa. Religião sem entendimento pode afastar de Deus. Ou seja, as pessoas acham que estão próximas de Deus, mas na verdade estão longe de Deus. Porque é uma fé sem entendimento, é uma religião sem entendimento. Agora, a salvação ela está ao alcance de todos, mas é recebida pela fé em Cristo Jesus. E aceitar a Jesus é aceitar o Evangelho, é crer no Evangelho, é aceitar esse evangelho, como aceitar Jesus Cristo. E tem que fazer uma confissão pública, né? Dizendo que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, porque isso é fundamental para que no mundo espiritual isso seja revelado, que você agora é uma pessoa que pertence a Jesus, né? E a gente viu também no capítulo 10 que a pregação do evangelho é urgente e necessária, né? E Deus, nós sabemos que Deus hoje, ele continua com os braços abertos, estendidos, convidando os rebeldes ao arrependimento. Então você que está me vendo através desse vídeo, se você ainda não tomou essa decisão de aceitar a Jesus, de fazer essa confissão pública, de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, então você faça isso hoje. Você aceite o Evangelho, peça perdão a Deus dos seus pecados e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor. Aceitar a Jesus é aceitar a sua palavra, é ser um crente, crer nessa palavra, de Gênesis a Apocalipse, crendo com entendimento. É isso que Jesus nos mostrou e nos revelou no capítulo 10, amém?